Bom dia, bom dia. Ainda é de dia, falta quase meio-dia aqui em Londres. Estamos aqui para mais um capítulo do livro de Gênesis. Como eu disse a vocês, os homens fazem as coisas erradas e o Eterno tem que ficar tentando segurar a situação para que os planos dele se cumpram na vida da gente. Meu Deus. Olha, tem uma tradição judaica que diz que quando Deus foi criar o homem, quando ele resolveu criar seres de carne, né? Não só o homem aqui na Terra, mas os seres em geral de carne, de, né, matéria, alguns anjos foram contra, alguns arcanjos, né, foram contra, porque você vai arrumar encrenca. E é, ai, ai, Deus arrumou uma grande encrenca, gente, como nós somos complicados. Aí lá vai Deus, de novo, consertar o erro que os filhos de Jacó fizeram. Então vamos lá, capítulo 35 do livro de Gênesis. Gente, não é de rir, não, mas vai fazer o quê? Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. A palavra fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Hoje, tem uns dias já que eu estou, Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? Isso aqui é uma Babilônia. Gente, Londres é uma Babilônia. A Inglaterra está se tornando uma Babilônia. A Síria, Egito. Aí eu sempre peço, me deixa eu sair daqui, né? Me deixa eu sair daqui, deixa eu ir embora daqui. E o Senhor fala, não. Aí ontem e hoje eu estou com o coração desse tamanhozinho, apertadinho, porque agora começa o Ramadã dos muçulmanos, né? Amanhã começa o Ramadã deles. E o prefeito daqui de Londres, da grande Londres, de toda Londres, ele é muçulmano. E ontem esse homem faz uma cerimônia na cidade de abertura do Ramadã. Um país que já foi o berço de uma grande avivamento espiritual. Quem não conhece a história dos grandes homens aqui da igreja? Grandes pregadores que juntavam multidões. Pois é, isso aqui é uma Babilônia. E aí eu falei, Senhor, me deixa embora, me deixa sair daqui. O Senhor diz, não, não. Eu falei, Senhor, eu tenho condições, eu posso ir embora para Israel, eu posso ir embora para Chipre, eu posso viver lá. Eu tenho gente que me recebe em Chipre, eu tenho minha filha que mora lá, eu tenho amigos em Israel que eu posso ir para a fazenda deles e morar lá, trabalhar na terra. O Senhor diz, não, é aqui na Babilônia. E aí eu estava hoje de manhã falando, Senhor, me libera. Aí o Senhor me deu o exemplo de Daniel. Daniel viveu a vida dele inteira na Babilônia. Ele foi levado novinho, nós já estudamos o livro de Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia, ele tinha uns 16, 17 anos. E ele serviu na Babilônia até uns 100 e tantos anos. Ele serviu 5 reis
da Babilônia, inclusive Ciro, o último, que não era da Babilônia, né? Ele era da Síria, ele era caldeu. E o Senhor me deu o exemplo dele. Daniel poderia ter voltado para Jerusalém, ele poderia ter voltado, mas ele não voltou porque o Senhor não permitiu. Outros voltaram, né? Outros voltaram para reconstruir, que eram exatamente da mesma época de Daniel, que também trabalhavam no palácio, que também serviam aos reis babilônicos. E ele foi permitido, né? Neemias foi permitido voltar e reconstruir a cidade, mas Daniel não. Daniel morreu na Babilônia. E ele poderia ter ido. Daniel tinha dinheiro suficiente para sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, mas o Senhor disse não, o ministério de Daniel era lá na Babilônia. Quando o Senhor me deu esse exemplo hoje, eu pensei, oh Jesus, obedecer é melhor do que sacrificar. Então cá estou eu, nessa Babilônia. Vamos lá, capítulo 35. Vamos ver o que o Senhor falou para Jacó. Então disse Deus a Jacó, levanta-te. Ele não tinha condições de ficar ali. Levanta-te e sobe a Betel. Sobe a Betel, vai orar. Vai para o altar do Senhor. E habita ali. Betel era a rocha onde ele poderia se abrigar, depois daquela confusão toda que os filhos dele fizeram. O Senhor disse, agora vai, corre para Betel. Então disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Agora Jacó estava fugindo de reis. E o que o Senhor falou para ele? Vai para lá, para aquela pedra onde você repousou a sua cabeça há mais de 20 anos atrás. E eu te prometi te abençoar. E eu te abençoei. Te dei filhos que agora estão sendo um calo no seu sapato. Volta para Betel. Volta para o lugar da oração. Volta para o lugar onde eu apareci para ti e te dei a bênção. É lá que está a tua bênção. Volta para lá e habita ali. Fica ali. O Senhor tentando consertar os erros. Se Jacó tivesse ficado lá onde ele estava, junto dos como que era o nome dele, gente? Entre os... Eu tenho que olhar lá o nome dele, porque eu não vou lembrar, não. Dentre os filhos de Amor, né, em Siquém, se ele tivesse continuado em Siquém, ele teria sido morto todo mundo. E perdido tudo. Então, disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então disse Jacó à sua família. Jacó aí levou a sério. A coisa saiu das mãos dele, saiu do controle dele. E Jacó disse, eu vou ter que ir, agora é Betel. Agora é Betel. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantamo-nos e subamos a Betel, onde farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Que lição. Gente, quando a coisa aperta, quando os nossos erros nos levam a situações difíceis, é Betel. É Betel. Lança fora tudo que não presta da sua vida e volta para Betel. O lugar onde eu falei com você, volta para lá.
Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as argolas que eles pendiam das orelhas, porque eles eram cananeus. Eles usavam aqueles, né, os homens usavam aquelas argolas, tá? Que eles pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Jacó nem jogou na água, nem nada. Ele devia ter jogado, mas não sei se ele tinha ribeiros de água para ele jogar. Mas ele pegou e jogou, ele escondeu embaixo de um carvalho, embaixo de uma árvore. Olha aí, até hoje nós fazemos esse tipo de coisa, né? Até hoje fazemos esse tipo de coisa. É antigo, hein? Então partiram. E o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram os filhos de Jacó. Por quê? Porque Jacó destruiu tudo, tudo que tinha ligação com os povos que eram os deuses estranhos. Gente, isso é uma lição. Quando você tem alguma coisa na sua casa que lembra deuses estranhos, eles atraem, essas coisas atraem. E foi exatamente o que Jacó entendeu. Tudo está acontecendo comigo, com os meus filhos, porque nós estamos trazendo conosco coisas que levam esses seres a serem atraídos. Então, vou tirar, vou jogar tudo fora. Foi o que ele fez. As argolas nas orelhas dos homens significavam um tipo de ligação com a tradição que eles tinham com os deuses que eles tinham daquela época, das tribos de onde eles vieram. Porque os filhos de Jacó, por certo, não usavam esse tipo de coisa. Mas as pessoas que trabalhavam para Jacó usavam. E como Jacó enterrou tudo debaixo de um carvalho, aí não tinha mais ligação, não tinha mais aquele circuito de ligação entre as pessoas que estavam ali com Jacó e as tribos de onde eles vieram. Assim chegou a Jacó a luz, que está na terra de Canaã, isso é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar Betel, porque ali Deus lhe tinha manifestado quando fugia de seu irmão. Agora ele fugia de outros reis. Morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chamou Alon Acute. Débora, ama de Rebeca. O que significa que Rebeca estava com Jacó. Rebeca já estava com Jacó. Eles estavam com Jacó, porque a Débora era a ama de Rebeca. Depois que Jacó voltou a Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Tá vendo? Ele foi para Betel e ali ele armou a tenda e ali ele ficou e ali Deus apareceu para ele de novo. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou Deus todo-poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. Isso aqui até hoje está se cumprindo, né, gente? E te darei a terra que dei a Abraão e a Isaque, e a ti a darei. Também a tua descendência depois de ti a darei. Quer dizer, o Senhor disse, eu dei para Abraão, dei para Isaac, e estou te dando e vou te dar para os seus filhos e para a geração futura. Então Deus se retirou dele do lugar onde ele falara. Gente, aí você pensa assim, não, como será que Deus aparecia? Ele sempre aparecia em forma humana para esses homens. Tanto ele apareceu assim para Jacó, ele apareceu assim para Abraão. Quantas vezes ele apareceu assim para Abraão? Abraão cozinhou para eles. Apareceu Isaac. E agora Jacó. Algumas vezes já.
duas vezes aqui, né? A primeira foi quando ele lutou no Vale de Jaboque. E agora o Senhor apareceu para ele dessa forma. Então Deus se retirou dele do lugar onde lhe falara. Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus lhe falara e derramou sobre ela uma libação. Deitou-lhe também azeite. Era uma forma, né? Até hoje a gente usa o azeite, né, gente, para ungir alguma coisa. Eu já fui ungido do pé da cabeça até o meu pé com azeite. Jacó chamou Betel ao lugar onde Deus lhe falara. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegarem a Efrata, Raquel deu à luz um filho, cujo nascimento lhe foi ela penoso. Tendo ela trabalho em seu parto, disse a parteira: não temas, pois também este filho terás. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, isto é, Belém. Sobre a sepultura de Raquel, erigiu Jacó uma coluna, e até o dia de hoje essa coluna marca a sepultura de Raquel. Eu estive na sepultura de Raquel. Eu estive lá algumas vezes. Então partiu Israel e armou a sua tenda, além de Migdal Eder. Gente, Raquel, quando ela morreu, ela tinha uns 45 anos. Ela morreu nova? Morreu nova. Não mais do que 40. Alguns dizem que ela tinha 40 anos. A diferença de Isaac, de Benjamim para Jacó, uns 4 anos. 3 para 4 anos. Então Israel habitava nessa região. Ruben foi e se deitou com Bila. Os filhos de Jacó sempre aprontando. Bila era a companheira, a ama, né? A serva. Bila era a serva de Leia. Eu acho que era a serva de Leia. Não lembro se era de Leia ou se era de Raquel, mas acho que era de Leia. O Ruben, ele devia ter o quê? Uns 25 anos. Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel. Bila era serva de Raquel. Dan e Naftali. Por certo, a Bila, a serva de Raquel, por certo, a Bila ficou muito deprimida, né? Muito angustiada, muito infeliz com a morte da Raquel. Ela deve ter sentido demais a morte de Raquel e, por certo, Ruben foi consolar, né? E nesse consolo ele cometeu um grande erro. Jacó o amaldiçoou por isso. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Foram estes os filhos de Jacó que lhe deram em Padana. Esse problema de Ruben, deitando com Bila, deu muito problema com os filhos de Bila. Muito. Eles tiveram uma rixa muito grande. Ruben. Jacó veio ao seu pai Isaac, a Mamre, a Kiriat Arba, esta Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Foram os dias de Isaac, 180 anos. Gente, como ele viveu. Quando aconteceu aquela situação com Jacó, que ele já estava cego, você imagina, ele viveu cego esse tempo todo. Agora, não entendo por que Raquel estava com Jacó. Isaac não. Quem será que cuidava de Isaac? Será que era Esaú e o servo de Esaú?
Jacó, o capítulo 27, né? Jacó veio a seu pai Isaac a Mamré, a Criachaba, Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Aí você fala assim, menino, por que você sabe que a Rebeca não estava com Isaac? Porque que quando a Débora morreu, a Débora que era a ama, que era a companheira, que era a serva de Rebeca, ela morreu aqui, ó, em Betel, em El Betel. Assim, cadê? Deus Jacó edificou um altar. Morreu Débora, a ama de Rebeca, versículo 8. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel. Tá vendo? Então, sinal de que Rebeca estava com Isaac, com Jacó. Mas Isaac não estava com Jacó. Isaac estava aqui, ó. Estava onde ele morava sempre. Jacó veio seu pai Isaac em Mamré, a Kiriat Arba, esta é Hebron, onde peregrinaram Abrão e Isaac. Lembra de Hebron? Eu já estive em Hebron também, né? Hebron, onde fica a sepultura, onde fica a caverna onde sepultaram, né? Abrão e Sara e Isaac e Rebeca foram sepultados lá também. Foram os dias de Isaac 180 anos. Como ele viveu? Ele viveu mais 100 anos depois de ficar cego. Então expirou, quer dizer, ele ficou mais tempo cego do que vendo. Então expirou Isaac e morreu, e foi reunido ao seu povo, velho e cheio de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. E aí terminou o capítulo 35. Temos lições lindas e maravilhosas nesse capítulo. Como todos eles, né, gente? Nós temos tirado lições incríveis. A desse capítulo é: quando as coisas derem errado, tira tudo de deuses estranhos da sua vida, situações, porque hoje nossos deuses estranhos não são imagens, a gente não tem esse tipo, você não tem voodoo na sua casa, né? Como tinha esse povo. Aqueles bonequinhos, aquelas coisinhas, né, para de te dar sorte, que você conversa com eles para eles te dar coisa. A gente não existe isso entre nós. Voodoo ainda existe. Tem muita gente aí, principalmente nesses países do Haiti, da África, né? O pessoal ainda usa voodoo. Mas nós não temos isso. Mas qualquer coisa que toma o lugar de Deus é idolatria e são deuses estranhos. Se o dinheiro na sua vida chama mais do que o eterno, você tem um Deus estranho. Mas se você não enterrar os deuses estranhos, todas essas situações vão continuar acontecendo na sua vida. Mas não é só enterrar eles, não. É enterrar e ir para Betel. Ir para o pé do eterno. Levantar um altar. E aí o Senhor vai falar com você. E vai ter condições de te proteger. Mas mesmo assim, ele teve que sair de Siquém. Ele não pôde ficar em Siquém. O Senhor teve que falar: sai daí, sai daí. Ai, ai, se o Senhor me dissesse sai daqui, eu ia sair correndo. Mas o Senhor não está falando para eu sair daqui, o Senhor está falando: fica aí. Ai, fica na Babilônia, minha, fica na Babilônia. Ai, meu Deus. Para Daniel ele falou: fica. E para Neemias ele falou: vai. Então tem gente que o Senhor fala: fica, e tem gente que o Senhor fala: vai. Eu espero que você esteja obedecendo, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Se o Senhor te dizer vai, vai. Se o Senhor te disser fica, fica. Então tá, gente. Temos a morte de algumas pessoas nesse capítulo, né? Inclusive do próprio Isaac. A morte de Raquel. Morreu novinha, a coitada, mas ela queria, porque queria filho, o Senhor deu para ela, mas tirou, né? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.
e que as lições desse capítulo fiquem gravadas no seu coração, tá bom? Fique com Deus, tenha um bom dia no Brasil. Tchau, tchau.